Nós vamos dar continuidade a examinar o que a Bíblia diz acerca de divórcio e novo casamento. Nós já dissemos que no Velho Testamento, conforme está no capítulo 22 de Deuteronômio, não se fala em divórcio no sentido de casamento, porque quando havia o caso do adultério, ambos eram mortos. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Essa é exatamente a posição do Velho Testamento, e não concedia divórcio. Nós examinamos, uma retrospectiva rápida da vez passada, em Mateus capítulo 19, o que exatamente traz toda essa polêmica. No início da quarta narrativa do quarto sermão, que a Bíblia mostra que os fariseus vieram tentar Jesus. É o que nós vimos, que chegaram para Jesus e disseram: escuta aqui, Jesus, como é que é o divórcio? Como é que faz isso? Jesus disse: olha, no princípio não foi assim. Deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele diz que não, Jesus diz a ele que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Então veja, a expressão o homem não separe significa o quê? Não deve haver divórcio. E isto aqui trouxe uma luta muito grande para os fariseus. Aí Jesus chega e eles perguntam: então por que é que Moisés mandou carta de divórcio e repudiar? Você encontra duas expressões aí, duas expressões a serem observadas. Repudiar e carta de divórcio. Aqui começa exatamente a discussão entre aqueles que defendem o divórcio com o novo casamento e o divórcio sem nenhum casamento mais. Eles vão fazer a separação em repudiar e em carta de divórcio. Nós entraremos daqui a pouco nesse meandro. Tá certo? Vamos ver alguns casos da Bíblia, vamos ler a Bíblia e examinar alguns casos, que são poucos no Novo Testamento. No Velho, já disse para vocês que o único caso que tem ali em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 em diante,
E ali não se trata do divórcio acerca de pessoas que estão casadas, mas ali exatamente aquele período que o judeu tinha, de cerca de 6 meses, quando ficava noivo, já eram tratados como se casados fossem. Diziam, o homem e a mulher tratavam assim. E nessa tratativa, nós dissemos a você que se acontecesse alguma coisa, o que acontecia era dado carta de repúdio. Carta de repúdio. Era como se fosse uma anulação do contrato de noivado. Porque, feito a carta de repúdio, tanto o homem poderia casar de novo, como a mulher poderia casar de novo. Só que, tendo em vista o segundo casamento, se o homem ficasse viúvo e quisesse voltar a casar com aquela primeira mulher que ele repudiou, a lei disse que ele não podia casar, porque ele iria contaminá-la. Ele já colocou uma pecha nela e ela tinha se casado, feito o casamento com outra pessoa. Mas vamos começar a ler alguns textos bíblicos. Vamos começar a ler Lucas, capítulo 16, versículo 18. Eu disse para vocês que os fariseus eles estavam tentando Jesus para dizer que Jesus quebrava a lei. Jesus veio cumprir a lei. Só que Jesus deu a explicação do que seria aquilo em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Tá certo? Jesus explicou. E disse, olha, o divórcio e o segundo casamento, exatamente havendo prostituição. Pode haver. Depois vamos ver as alternativas, como Paulo aconselha, o perdão ia voltar. Tá certo? Lucas capítulo 16, versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aqui começa a discussão dos senhores sabichões, né? Que entendem muita coisa. A discussão é a seguinte: aqueles que defendem um novo casamento, eles dizem que Jesus não está falando de divórcio, está falando de deixar a sua mulher. E como naquela época havia muita poligamia ainda, porque nós sabemos que na época da igreja primitiva, ainda haviam pessoas, homens, que tinham mais de uma mulher. Irmãos, as coisas foram se aprumando depois. Então, aqueles que defendem o novo casamento, diz que era a mulher que vivia com aquele homem, e ele repudiava. Então, eles fazem a separação entre repúdio e divórcio. Ele faz a separação com duas palavras gregas, daqui a pouco eu vou escrevendo para vocês, bem diferente no sentido. No sentido de quando diz repudia, ele trata como se fosse serva, como se fosse escrava e não tivesse direito nenhum. Então os que defendem o seguinte: esse segundo casamento, que o sujeito casava, ele deixava a mulher, mas ele estava deixando a mulher e casando com outra. Mas assim mesmo não podia. São defesas que fazem. Agora, eu creio que aqui, quando o texto diz, qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também.
eu creio que está tratando o seguinte, é de casamento. Que pelas palavras de Jesus, ele não tratou de união estável, não tratou de concubinato, mas ele tratou sempre do matrimônio. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqueles a quem Deus uniu, ninguém os pode separar. Então esta frase, aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar, a meu ver, está fechando totalmente este caminho aqui. Tá certo? Mas as pessoas encontram as duas formas exatamente para defender posições aqui dentro. E todas essas formas que eu vou mostrar de aplicação para vocês, vai trazer implicação em pessoas dentro da igreja. Porque nós vamos ter pessoas dentro da igreja que aceitaram a Jesus, eram divorciadas antes, casaram-se antes e depois vieram aceitar Jesus, sem mulher ter adulterado, sem marido, sem nada. E a igreja tem que dar uma resposta, não tem? Nós temos que dizer alguma coisa com base bíblica. Porque esse é um assunto que a maioria dos pastores fogem. Porque ele pode magoar muita gente. Mas a Bíblia mostra exatamente o remédio para todas as coisas. E quem mostra o remédio é o próprio Jesus Cristo. Então nós vamos fazer uma análise clara, segundo a Bíblia, sem nenhum preconceito, entende? Sem pensamento de machucar ninguém, mas mostrar na Bíblia o que a Bíblia diz. E aquilo que a palavra de Deus diz, é que nós temos que acreditar e fazer. Porque como se forma uma doutrina dentro da Bíblia? Como se forma uma doutrina dentro da Bíblia? Você pega textos em vários locais, examina os contextos e junta aqueles textos e faz uma conclusão bíblica dentro daquilo. Assim que é uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica ela não se baseia simplesmente num versículo da Bíblia, mas na constância de vários versículos que se completam entre si e trazem uma realidade espiritual para a vida da igreja. É isso que nós vamos tentar fazer hoje aqui. Em Marcos capítulo 10 e versículo 11, o texto é similar a esse texto. No versículo 6 começa o seguinte, versículo 5: e Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento, ele, Moisés. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogar Jesus acerca do mesmo assunto. E eles disseram: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Aqui Jesus já está matando uma coisa, porque os homens, na época de Cristo, eles não eram punidos por causa do adultério. Eles puniam somente a mulher. Eles acharam uma brecha nas tradições. Já falei para vocês que Jesus disse: vocês invalidam a lei de Deus com as vossas tradições.
e acarretavam sobre a mulher, apedrejavam e matavam, e o homem ficava de lado. Quando Deuteronômio 22, 22, é bem claro, morre homem, morre mulher. Tá certo? Caso típico. A Bíblia diz que Jesus estava num certo local. O caso da mulher adúltera, se não me engano, é 8 de João. Estava num certo local e trouxeram-lhe uma mulher. Não sei se é 8 de João mesmo. Prestem bem atenção. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-os, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Deuteronômio 22, 22 era o quê? Tinha que trazer o homem e a mulher. Mas a mulher era tida como um objeto. Quando o sujeito casava, era um objeto que ele tinha para reproduzir e um objeto da sua posse. E pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. A lei nos mandou, Moisés, que tais sejam apedrejados. Que pois tu dizes? Tais teria que ser o homem e a mulher que estavam adulterando. Eles trouxeram a mulher. Isto não diziam ele tentando, para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aqui eu quero trazer à memória de vocês uma coisa. Você já deve ter ouvido muita pregação. Jesus estava na beira da praia escrevendo com o dedo. Já deve ter ouvido, né? Porque eu já ouvi muito. A Bíblia não diz que ele estava na praia. Você pega o texto aqui, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus não estava na beira da praia. Hein? Estava longe da praia. E naquela época não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, era chão. Jesus pegou o chão onde estava e começou a escrever. Tá certo? Então Jesus não estava escrevendo na praia. Tem até hinos aí com Jesus escrevendo na areia da praia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, quer dizer, levantou-se: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus quebrou a lei? Não. A lei mandava matar os dois. Trouxeram só a mulher. Então Jesus disse: a senhora, não vou mandar aplicar a pena só nela não. Se tiver que aplicar a pena, tem que ser os dois. Cadê teus acusadores, mulher? Bora tudo, Jesus. Ninguém. Eu também não te condeno. Jesus começa a mostrar uma posição diferente de toda a lei e de todos os ensinamentos. Jesus começa a mostrar que existe algo chamado perdão. E que o ato do adultério não devia ser penalizado com a morte,
Mas agora ele toma uma nova posição e perdoa. Pela lei era diferente. Se houvesse perdão, era da parte do marido ou da parte da mulher. Agora Jesus assume a responsabilidade e perdoa aquela mulher. É esquisito, gente. A diferença entre a lei e a graça. Isso deve ser, nós devemos começar a pensar como tratar pessoas que caem nessa situação. E aqui nós vamos tirar parâmetros, principalmente para pessoas que vêm do mundo. O homem casou-se, separou da sua mulher sem motivo nenhum, casou com outra. A mulher separou-se do marido, sem motivo nenhum, casou-se com outro. E os dois aceitaram Jesus. Agora eles vêm para a igreja. Os que defendem que não tem jeito, eles vão lá para Neemias e mostram que a posição tomada no livro de Neemias foi que todo mundo deixasse as mulheres estrangeiras, porque havia uma proibição. Só que ali eram judeus e estavam debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mais tarde a gente volta mais um pouquinho aqui. Então Marcos, no capítulo 10, versículo 12, que nós estamos vendo, voltar, vamos passear na Bíblia hoje só. Ele diz: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Então as pessoas dizem: este versículo está dizendo que não pode haver novo casamento. Esse meu casamento aqui está engraçado, né? Não, aqui está dizendo que não pode deixar a mulher, e o marido não pode deixar a mulher, nem a mulher deve deixar o marido. É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: aquilo que os fariseus estão fazendo está errado. Está errado. Agora nós vamos o seguinte, aqui repetiu Lucas com mais alguns detalhes. Aqueles que defendem o novo casamento, ele diz que aqui ele está dizendo deixar a mulher. Não está falando de casamento. É a mulher com quem vivia. Eu tenho minhas interrogações a respeito, porque eu penso de outra forma. Agora Marcos capítulo 10, ainda versículo 2, a palavra diz: aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando: é lícito ao homem responder a sua mulher? Ele vai falar que tem os epílogos, que o macho e fêmea fez, e a mesma coisa, deixará o homem, e chega à conclusão de Mateus, de Lucas. Agora Mateus capítulo 19, versículo 3, aqui começa o pano de fundo para o sentido de novo casamento. Essa primeira parte nós já conversamos, chegar ao pé dos fariseus, tentando dizer: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E respondendo, disse portanto: deixará o homem a sua mulher, versículo 6, não são mais dois, versículo 7, porque não deixou, e disse-lhe Moisés: por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar vossas mulheres, dizendo assim: eu porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por
prostituição. Isso aqui Jesus está tratando com os discípulos, não é com os incrédulos. Aqui ele está entregando aos discípulos a mensagem do reino de Deus. E aqui quando trata aquele que deixar a sua mulher, tá certo? Na Bíblia não faz separação entre homem e mulher. Em todas as obrigações que tem, a obrigação que o homem tem, a mulher também tem. A obrigação que a mulher tem, o homem tem. Não sendo por causa de prostituição e casar com outra. Aqui Jesus já introduz o segundo casamento. E casar com outra, adultera. Aqui já começa a complicação, tanto para o homem como para a mulher. Depois tem a pergunta, pode vir: e se isso acontecer, tem jeito? Porque é isso que as pessoas querem saber, se acontecer, tem jeito? Como agir, como fazer? Aqueles que defendem que não pode haver segundo casamento estando um dos dois vivos, ele não reconhece o perdão de Deus na vida de quem? O que eu vou dizer para vocês é muito claro, muita gente tem medo de dizer o que eu vou dizer para vocês hoje aqui. O Evangelho é uma palavra atrevida. É uma palavra que muda limites e coloca limites. Retira e coloca limites. Tá certo? Então aqui Jesus está combatendo os fariseus no capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 1, diretamente. Porque eles deixavam a mulher até sem motivo. E Jesus disse: não, tem que haver prostituição. Outras Bíblias têm fornicação. Existem aqueles que fazem diferença entre fornicação e prostituição. Mas de uma forma similar, a fornicação, a imoralidade sexual é uma forma de prostituição. Então, tanto faz como tanto fez, vai cair no mesmo limite. Não vai ter mudança. Porque as pessoas querem criar escalas para pecado. A pecado não tem escala. Pecado é pecado. Não há escala. Isto aqui é menor, isto aqui é maior. Veja bem. E quando nós começamos a entender isto, aqueles que defendem o novo casamento, eles defendem em 3 textos dentro da Bíblia. Mateus 19:9, eu porém vos digo: qualquer repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Palavra para a igreja. Mateus 5:32 é o texto que abriu o nosso assunto, que é idêntico. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. 5:32. Isso aqui é ou não é uma exceção? Você quer ver outro versículo que é defendido como exceção? 1 Coríntios
analisar 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas por causa da prostituição, quer dizer, 1 Coríntios 7. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma forma a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma forma o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Você vai vendo que Paulo vai igualando a mulher e o marido, colocando os dois na mesma condição. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, algum tempo para vos aplicardes a oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quer dizer, não deixeis de ter relações um com o outro, a não ser se vocês combinarem, vamos fazer uma consagração, vamos fazer jejum até de sexo. A Bíblia não manda fazer, mas Paulo diz, se você quiser fazer, você pode fazer. Quando chega no versículo 10, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Está escrito em Malaquias 2:16, que Deus odeia o divórcio. Agora, vamos ver. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui não está tratando de prostituição. E a mulher virar a cara e dizer assim, não quero mais esse cara. E a mulher virar e dizer assim, não quero mais esse cara. O homem virar e dizer, não quero mais esse cara. É como o divórcio hoje em dia no Brasil. Que fazer um divórcio no Brasil já foi difícil demais. Eu lembro que a gente estava em casa numa ação de divórcio, e às vezes ficava anos brigando. Agora não é mais assim não. A mulher não quer se divorciar, o marido não quer se divorciar, o outro chegou lá no juiz, eu quero me divorciar. Chama o outro, ah, não quero, não quero, vai se divorciar do mesmo jeito. Acabou. Eu estou dizendo aqui de uma forma, não é técnica, estou dizendo aqui de uma forma comum. Não estou na tecnicidade do direito, estou mostrando vocês de uma forma comum. Então hoje virou bandalha, hoje você pode casar de manhã, se divorciar meio-dia, casar às 3 da tarde, se divorciar às 5 da tarde de novo. Pode brincar assim, ó, direto. Não tem tanto. Não tem previsão de quantas vezes se casa e se divorcia. Mas aos outros, tinha uma irmã aqui no culto passado que me perguntou acerca de a mulher crente e o marido é descrente. Diz que ela frequentou uma igreja e disseram para ela que ela tinha que deixar o marido, porque ele era descrente. Eu mostrei para ela esse texto bíblico. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não Senhor. Olha Paulo interpretando a palavra de Deus. Aqui não é palavra de Deus, é palavra de Paulo. É Paulo interpretando acerca do divórcio. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, versículo 13, e ele consente em habitar com ela, não a deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz.
aqueles que defendem o novo casamento, quando uma pessoa aceita Jesus e o cônjuge não é crente, e diz para ele, ou diz para ela, ou eu ou Cristo. Paulo está dizendo, pode se apartar. E parece-me que Paulo fala em divórcio, porque diz o seguinte, ó, não está sujeito à servidão. O que é chamado de servidão? É a lei. Não está obrigado à lei. Então aqui há um entendimento que nesse caso aqui também a pessoa possa casar de novo. Não está explícito, mas está implícito. O entendimento é implícito. Vou ler novamente o texto. Mas se o descrente se apartar, 1 Coríntios 7,15, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então eu quero dizer para os irmãos que o entendimento, que aqui, pastor Elias, eu entendo que o entendimento aqui que pode casar de novo, está normal. Não chamou a servidão. Ele anula a servidão. Agora, o que fazer com as pessoas que aceitam a Jesus? Não, essa pessoa, ela aceitou Jesus, mas eles eram divorciados. E o divórcio deles não foi prostituição. Você vai batizar ele, pastor? Ele vai ser membro da igreja? Vai participar das coisas da igreja? Versículo 17. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena a todas as igrejas. Se não a igreja, ao invés de trazer a paz, a igreja seria uma separadora de lares. Esse é assunto que ninguém gosta de falar em púlpito não, gente. Isso aqui está sendo gravado para todo o Brasil e para o mundo. Que vai para o site da igreja. Esta semana ainda está no site da igreja. Então eu sei que crítica vai vir muito. Mas nós temos que entender o que a Bíblia diz, como ela diz. Olha o versículo 20, como é que diz. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Não está dizendo deixa a sua mulher ou deixa o seu marido. Não está dizendo. Versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Negócio é esquisito, não? Eu vou dizer que não tem controvérsia. Tem muita gente que discute que pode, tem muita gente que discute que não pode, mas eu quero examinar alguma coisa. Nem estou defendendo, nem estou condenando. Vou chamar para a Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira Epístola de João, vamos começar no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos
e não a verdade em nós. Quando nós falamos em adultério, eu mostrei que, em outras palavras, Jesus disse: basta você bater os olhos numa mulher e você ter os olhos de raio-x. Olho de raio-x. O raio-x é olhar para uma pessoa e ver tudo por dentro e por fora, não é? Imaginar no seu coração: você pecou. É isto que se baseia mais neste versículo. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Nos perdoar de toda injustiça. Tem pessoas que aceitam a Cristo e quando ouvem esses textos bíblicos, eles começam a ficar apavorados. E eles se tornam escravizados do pecado. Eles não conseguem se libertar. Eles não acreditam que o sangue de Cristo tem poder para perdoar todo o pecado. Vamos para Mateus capítulo 12, versículo 31. Acharam? Mateus 12, 31. Vamos começar no verso 31. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Não tem exceção. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele estado calamitoso, ele passa a ser um estado santo, porque aquele pecado cometido, ele foi perdoado. Se nós não acreditarmos assim, nenhum de nós vai para o céu. Se começarmos a classificar: este pecado aqui não tem perdão, este não tem perdão, este não tem perdão, este não tem. A Bíblia não diz isso. Isso são grupos religiosos que resolvem criar uma escala de pecados, e para aqueles pecados são criado um purgatório. Olha, esse pecado aqui você vai ficar 6 meses, não sei como. Esse aqui você fica 1 ano, esse aqui você fica 2 meses, esse aqui você 3 meses. O chamado gancho. Ele não tem base bíblica. Você quer que eu te prove? O caso mais absurdo que uma pessoa possa pensar dentro da Bíblia, no perdão acontecendo? Pedro negou Jesus, não negou? Enquanto eu e você não entendemos o perdão assim, nós não podemos pregar o Evangelho. Pedro negou Jesus, não negou? Jesus encontra Pedro e diz: Pedro, te converte e toma conta da minha igreja. Não foi só dizer ser crente, não. Tu te converte e toma conta da igreja. É lá no Evangelho de João, acho que capítulo 20, né? Vamos lá. Acho que é 20 de João, deixa eu ver aqui. 21. João capítulo 21. Versículo 15 em diante. Vamos ler, aqui é o maior espetáculo de fé e de amor de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Olhe para cá. Você diria a alguém que cometeu uma falta, que faz alguma coisa na igreja, chamaria e diria: apacenta, cuida, toma conta? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não é o rei de Deus. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Estava dizendo lá no capítulo 16, Pedro: eu te entreguei o rebanho, eu te entreguei a igreja. Tu fracassou, mas eu escolhi você. Tu fracassou, eu te escolhi. Portanto, apacenta meus cordeirinhos. A partir dali, Pedro foi outro nome. Interessante. Quando você abre João capítulo 4, Jesus vai encontrar uma mulher casada 6 vezes. Casada 5 vezes, estava no 6º marido. E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, a mulher samaritana, mulher, vai chamar o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: falasses bem, tu já tiveste 5, tu está com o 6º, e o 6º não é teu marido. E aquela mulher saiu dali, foi evangelizar e trouxe Samaria para Jesus. Então isso aqui é uma suma do que tem na Bíblia, que não é muita coisa. Não é muita coisa. Jesus fala em poucos lugares. No Velho Testamento fala menos ainda. O apóstolo Paulo trata lá em Romanos capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo 7 também esse assunto. Mas não uma coisa fechada, que a pessoa diga de boca cheia: não pode. O que temos que fazer? Sentar, examinar cada caso, examinar cada problema, ir para dentro da Bíblia, e dentro da Bíblia examinar no contexto bíblico e dar resposta para a pessoa. Não tem outro tipo de solução a não ser dentro da Bíblia e tratando dentro da Bíblia. Eu sei que eu disse para vocês é muito sério. Muitas pessoas nunca ouviram falar nisso da forma que eu falei. Mas, por favor, examine os textos bíblicos, examine com bem cuidado, examine com bem carinho. E a Bíblia está dizendo isso. 9 e 10 nós vamos parar. Tá certo? Vamos caçar os irmãos. Joãozinho.